bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar um pouquinho sobre termometria, tá? Então, basicamente nós vamos estar falando sobre temperatura, calor, certo? Então vamos lá, pessoal, começando pela temperatura. Muita gente às vezes tem uma dificuldade em compreender o conceito de temperatura e de calor. Muita gente tem uma dificuldade em diferenciar o que é uma temperatura de um calor, tá? Pessoal, a temperatura então é uma grandeza escalar relacionada ao grau de agitação média das moléculas de uma amostra, representada pela letra T. A unidade de medida de temperatura no SI é o Kelvin. Pessoal, ó, temperatura no SI a gente mede em Kelvin, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente está bastante acostumado a ver em Celsius, né? Então, geralmente, no nosso dia a dia, nós vamos ver aí a temperatura em Celsius. Mas no SI é em Kelvin. Por quê? Porque a maioria das experiências envolvendo temperatura se dão em graus Kelvin, tá? Certo? Gente, então basicamente quando nós estamos falando em uma temperatura, nós estamos falando de uma agitação de átomos, certo? Então os átomos ou as moléculas de um corpo, eles estão se agitando e consequentemente nós temos um aumento de temperatura, tá? Então, basicamente, temperatura seria isso, é quando nós temos um aumento, é quando nós temos uma agitação das partículas, é quando as moléculas e átomos de um corpo estão se agitando, aí nós temos um aumento de temperatura. Quanto maior a agitação dessas moléculas, desses átomos, maior será a nossa temperatura, tá, pessoal? Agora, calor, o que seria, pessoal? Calor. É bastante comum assim que a gente fala, hoje está bastante calor, hoje está fazendo bastante calor, hoje eu tenho uma temperatura de 40 graus Celsius, hoje está fazendo bastante calor. Mas olha, será que realmente que o calor ele tem a ver com essa temperatura? Será que a gente fala em calor quando nós temos um aumento de uma certa temperatura? Vamos ver. Ó, calor é a energia térmica em trânsito que vai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pessoal, ó, então no senso comum a gente se refere bastante aí ao calor como sendo um aumento de uma temperatura, certo? Então, mas isso no nosso senso comum. Tá, pessoal? Agora, na física, quando nós estamos falando do ponto de vista teórico, calor seria as partículas em trânsito. É quando um corpo ele vai passando energia para outro corpo, certo? Ó, então, nós temos aqui, ó, é a energia térmica em trânsito, certo? E essa energia, quando nós temos dois corpos em contato, ela vai de maneira espontânea do corpo que tem mais calor para o corpo que tem menos calor, certo? Então, ou seja, o corpo que tem uma maior temperatura, ele vai passar essa energia térmica para o corpo que tem a menor temperatura, certo, pessoal? Então, sempre que nós estivermos falando em calor, nós estamos falando em trânsito de energia térmica, certo? Então, pessoal, agora que a gente já viu o que seria uma temperatura, o que seria calor, já diferenciamos, tá? Agora nós vamos falar sobre o chamado equilíbrio térmico. O que é o chamado equilíbrio térmico, pessoal? Olha, é estabelecido quando dois ou mais corpos estão com uma mesma temperatura. Então, é estabelecido, aqui foi um S a mais, quando dois ou mais corpos estão com uma mesma temperatura. Certo, pessoal? O que significa isso? Ó, que se eu tiver esses dois corpos aqui, ó, esse corpo aqui, vamos chamar ele de corpo A, tá? Vamos chamar esse corpo aqui como sendo o corpo A e esse corpo aqui como sendo o corpo B, tá? Então, ó, se eu colocar esse corpo A em contato com esse corpo B, então esse corpo A ele vai passar calor para o corpo B, tá? Então ele vai passar energia térmica para o corpo B até que os dois estejam com a mesma temperatura. A partir do momento que os dois estiverem com a mesma temperatura, aí eles vão estar no chamado equilíbrio térmico. Tá, pessoal? Então, equilíbrio térmico é quando nós colocamos dois corpos que têm temperaturas distintas, certo? E aí um vai passando energia térmica para o outro até que eles tenham a mesma temperatura, certo? A partir do momento que eles tiverem a mesma temperatura, eles vão estar em equilíbrio térmico, certo? Então, vamos supor assim, ó, que esse corpo aqui ele passe energia térmica para esse até que os dois tenham temperaturas, por exemplo, de 25 graus Celsius ou de, digamos, 27 graus Celsius, tá?
Então aqui, pessoal, ó, lembrando, gente, que aqui esse cálculo, para saber qual que vai ser a temperatura final, após eles estiverem em contato, após que haja esse equilíbrio térmico, a gente vai ver em outras aulas, tá? Mas de um modo simples, não basta que a gente some 30 mais 20 e divida por 2. Não basta fazer a média não, tá? Mas isso é tema para as nossas próximas aulas. Nós vamos ver mais à frente isso, tá? Mas hoje eu só quero que vocês saibam que equilíbrio térmico é quando, depois de um tempo em contato, dois corpos têm a mesma temperatura. Pessoal, é assim que o termômetro clínico funciona, tá? Aquele termômetro clínico, quando a gente quer ver se está com febre em um certo dia, por que a gente precisa colocar aquele termômetro clínico e esperar um certo tempo? Por quê, pessoal? Porque o nosso corpo ele está entrando em equilíbrio térmico com aquele termômetro. Aí aquele termômetro geralmente ele tem uma coluna ali, que muitas vezes ela é composta pelo mercúrio, né? E aí, depois que o nosso corpo entra em equilíbrio térmico com esse termômetro, aquela coluna de mercúrio ela sobe e ela vai parar exatamente na nossa temperatura. Por quê? Porque depois de um tempo, o nosso corpo e o termômetro em contato, eles vão estar com equilíbrio térmico. Ou seja, os dois vão estar com uma mesma temperatura, certo? Então, basicamente, equilíbrio térmico é dois corpos a uma mesma temperatura. Beleza, pessoal? Agora que a gente já viu temperatura, calor e equilíbrio térmico, dá para nós começarmos a falar sobre a lei zero da termodinâmica. Pessoal, o que essa lei zero da termodinâmica nos diz? Ó, definição. Se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com um corpo B e este último com um corpo C, podemos afirmar que A e C também estão em equilíbrio térmico. Olha aqui, pessoal. O que significa isso, galera? O que significa? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que eu tenho um corpo A, aí esse corpo A aqui, ó, ele vai entrar em equilíbrio térmico com esse corpo B. Ó. Olha aqui, ó. Esse corpo A, ele vai entrar em equilíbrio térmico com esse corpo B. Então, ou seja, se o corpo A entrou em equilíbrio térmico com o corpo B, significa que temperatura de A é igual à temperatura de B. Não é isso? Ó? Então, temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Não é isso? Aí, vamos supor que esse corpo C aqui, ó, porque o exercício fala que esse corpo B ele também está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, ó, vamos supor que o corpo C ele também estará em equilíbrio térmico com o corpo B, certo? Então, eu posso falar que temperatura de B é igual à temperatura de C. Não é isso? Ó? Temperatura de B é igual à temperatura de C. Pessoal, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o B e o corpo C também está em equilíbrio térmico com esse corpo B, eu posso falar automaticamente que o corpo A ele tem a mesma temperatura que o corpo C. Por quê? Porque os dois estão em equilíbrio com o mesmo corpo, certo? Então aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, disso aqui, eu posso chegar que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C, certo? Ó, por quê? Porque o A está em equilíbrio com o B, assim como o B está em equilíbrio com o C. Logo, se tanto A quanto C estão em equilíbrio com B, eu posso falar que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Então é isso, pessoal, que a lei zero da termodinâmica nos diz. Essa é a definição dela. Beleza, pessoal? Então, gente, basicamente nessa aula era isso. Então, falamos sobre calor, sobre temperatura, diferenciamos esses dois, sobre equilíbrio térmico, falamos sobre a lei zero da termodinâmica. Então, pessoal, basicamente era isso nessa aula. Até as próximas e tchau!